Estamos de volta com mais um episódio do Bicho Gente Podcast e hoje falando sobre os cães braquicefálicos. Você sabe o que é a síndrome dos braquicefálicos? E temos uma convidada muito especial para falar com a gente sobre esse tema aqui hoje. Eu sou a Valquíria Garcia, médica veterinária, estudante de psicologia, e a Bárbara, que está aqui do nosso time do Bicho Gente Podcast. Oi, Val, Bárbara Meira. Tudo bem, Bá? Tudo bem. A Bárbara é formada em marketing e estudante de psicologia. Isso mesmo. Hoje o nosso time, a Irene e o Fer, não puderam participar. E então estamos aqui com a nossa convidada especial, a Charlene. E, Char, quem é você na fila do cão? Oi, boa noite. Então, meu nome é Charlene. Eu sou anestesiologista veterinária, formada pela Tuiuti. Então, fazem 8 anos que eu estou atuando nessa área como anestesista. E é isso, vim falar um pouquinho sobre os braquicefálicos, sobre como funciona a vidinha deles, né? E tirar todas as suas dúvidas. Veio aliviar a vida dos tutores daqui pra frente, né? Exatamente. E eu estou super animada, porque eu tenho 2, então... É quase uma consultoria aqui hoje, estou super animada. É, e que legal saber que você é filha da Tuiuti, né? Temos aqui várias filhas da Tuiuti. E para quem está em casa e não sabe o que é braquicefálico, o que é braquicefálico, Char? Então, os braquicefálicos são aqueles cãezinhos, né, conhecidos por ter a cabecinha achatada e o focinho encurtado. Então, são popularmente conhecidos como os nossos pugs, os bulldogs francês, inglês e os shih tzu. Tem outras raças, mas essas são as mais comuns e eles estão ganhando cada vez mais visibilidade, né? Cada vez mais eles são os pets, né, escolhidos para os nossos lares. Ai, que legal. E esse fato dele ser escolhido, você acha que charme não seria a palavra, né? Mas assim, por exemplo, eu acho o francês um cachorro bonitinho, esteticamente, né? Desculpa, pessoal, me julguem, mas assim, eu acho, e muita gente acha o pug também, a gente sabe que existe um sofrimento por trás disso. Mas, esteticamente, eu acho um cachorro bonito. E você falou que ele é mais comum agora. Você acha que o fato dele ser braquicefálico e dar essa afeição que tem feito que os tutores adquiram, seria essa palavra, mais esses tipos de raça, assim? É, porque eu acho que tem muito a ver também com essa conformação da caixa craniana dele, que é muito semelhante à do humano, né? Então, quando você olha, assim, um cão braquicefálico, um pug, o bulldog inglês, né? A cabeça arredondada, o focinho mais curtinho, o olho mais saltadinho. Você olha, tem uma certa semelhança uma projeção aí, Val. Com o humano. A gente já projeta mais uma semelhança nossa neles. Exatamente. Eu acho que, assim, tem a questão da fisionomia dele, né? São cães que eles têm aquela carinha engraçadinha mesmo, né? Isso, engraçado, acho que seria a palavra. Tem uma cara fofinha, os olhinhos mais arregalados ali, né? Então, ele passa aquela sensação daquele pet mais engraçadinho, né? Eu nunca conversei com um tutor e perguntei, mas por quê, né? Desta raça. Da escolha. Mas também, se a gente for ver o comportamento deles, né? São cães extremamente alegres, extremamente agitados. Então, eles trazem aquele... Como é que eu posso dizer? Agito pro lar. Agito pro lar mesmo. São cães que muitas vezes eles estão bem com crianças, com adultos, né? Com idosos nem tanto, porque eles são mais agitados. Mas eles têm eles conseguem abraçar bem vários membros da família, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Outro também a gente vê muito em camisetas, em outros... Uma marca. A mídia divulga muito, né? A mídia divulgando muito. Então, atualmente é um cão que nós vemos com bastante frequência, né? Nos anos 90 nós víamos os poodles. Hoje em dia a gente já não vê tanto poodle e mais essas raças braquicefálicas, né? É verdade. Mas você sabe, Val, você falando... Nossa, é uns insights que tem aqui mesmo, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão dele se assemelhar mais com o humano, porque esses tempos atrás eu vi na internet, né? Uma foto de um pug original, antes de ser modificado e chegar nos pugs que a gente tem hoje. Eu olhei primeiro, o julgamento que eu tive, achei feio, porque daí a gente tem a referência do que é um pug, né? Não a referência do belo, mas do que é um pug hoje. Se fossem me oferecer, eu ia falar assim, não, mas não é um pug, né? Eu ia achar que tinha uma coisa errada com aquilo. E ele era a figura do pug original.
E eu tive essa sensação dele ser feio. Então, e eu não. Isso que você falou agora mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha parado para pensar. E a Char comentou assim: eu nunca perguntei. Talvez, acho que nem o tutor mesmo saberia responder o porquê. Que nem ela falou, são mais engraçadinhos. É verdade, né? Eu acho isso deles, mas eu não saberia responder na hora se me perguntassem. E essa questão da semelhança. Existe a questão da personalidade também. Também. Fica com eles. Também. Eles são cães, né, engraçados, eles são cães que são um pouquinho desastrados, assim, eu me identifico muito com o Pug, às vezes, gente. Ele anda meio que sem espaço. Não sei se você viu a tatuagem nova da Charlene, tá ali, o quase Pug dela. É o meu quase Pug, mas é um Pug de verdade. O de cima, não é? Com violão. Por que não guitarra. Ele é um vira-lata, com uma mistura de tudo. Então ele seria o Pug original que eu vi. Mas as pessoas na rua perguntam se ele é um Pug. Daí eu inventei uma raça pra ele específica. Que legal. Mas ele é o teu cachorro? Cachorro, legal. É o Les Paul. Mas assim, tem umas teorias, né, que é meio antissistema e meio anti essa coisa do animal como um produto, né, comercial, que defendem essa ideia de que foram raças que de uma certa forma foram desenvolvidas, né, com seleção genética, para que elas tivessem essa característica que desse uma semelhança à face humana e daí por isso nos atraísse mais, assim. Mesmo sabendo que tem um prejuízo para esses animais muito grande, né, Charlene? Por isso que até que a gente chamou você aqui para falar sobre isso. Sobre o assunto. Né? Porque calor tá chegando aí, né? A gente tá vendo que as temperaturas estão subindo e não dá para um Pug às 11 horas da manhã no sol quente passear, né? Sim. E assim, esse melhoramento genético para criar, né, a carinha perfeita, o tamanho perfeito, né? Porque é um cachorrinho que cabe em apartamentos, né? Ele acabou trazendo alguns prejuízos pro animal, né? Então, anatomicamente, né, ele tem algumas particularidades que acabam prejudicando, né, ele, principalmente agora no verão. Então, a gente vai falar sobre a síndrome do braquicefálico, que é justamente essas diferenças anatômicas que não contribuem muito para ele conseguir fazer exercícios, para ele conseguir ter uma vida, como, por exemplo, outros cães de outras raças, né? Um bem-estar, Sim. né? Mas você sabe, Val, você falou... Ai, desculpa, gente. Você falou da questão do... Acho que vou ter que beber mais uma. Pera lá, melhorou. Essa questão do passeio ser, por exemplo, de manhã, próximo do sol do meio-dia, depois, quando a gente entende que o sol está muito quente, e das patas, pode ser uma coisa óbvia, mas a gente vê muitas pessoas caminhando, né, no asfalto e tudo mais. Enfim. Mas teve uma vez que você me falou, não vou saber, obviamente, falar esse termo médico aí, mas a respiração ficar próxima do asfalto quente. É uma coisa que eu acho que, se a pata parece óbvio, e mesmo assim tem muitos tutores que saem nesse horário quente... essa questão da respiração eu nunca tinha nem me atentado, né? De ele estar respirando a 30 centímetros, mais ou menos. Solo. Do solo. Sim. E isso acho que num braquicefálico tem uma grande dificuldade já normal de respirar, acho que, né, eleva ao quadrado, né, os prejuízos. A primeira parte que a gente tem que entender é que, né, a troca de calor dos cães, ela é feita através da respiração e do focinho. Né? Então, para eles conseguirem se resfriar, né, entre aspas, eles precisam, né, de uma respiração constante. Então, começando a falar sobre o que é, né, a síndrome do braquicefálico. Então, muitas vezes, isso, assim, em números eu não sei te passar corretamente, mas uma grande parte dos braquicefálicos, eles têm uma anatomia que não contribui. Então, eles têm estenose das narinas, né? Eles têm o focinho, né? As vias aéreas estenosadas. Às vezes, eles têm estreitamento da traqueia e uma malformação da traqueia e um palato prolongado. Então, tudo, né, que se refere às vias aéreas superiores, que é responsável por a gente inspirar e expirar, neles é muito pequeno. E muitas vezes eles já têm uma tendência a ter um sobrepeso que já dificulta essa respiração. Então, nós temos, né, todo o aparelho respiratório superior,
mais estanosado e a dificuldade dele captar o ar e dele soltar corretamente. Isso ele vai fazendo um esforço enorme para conseguir, né, fazer essa troca de calor, essa troca de gás, né, normalmente. Então imagine ele no asfalto quente ou até mesmo numa sombra, só que no ambiente que está fechado, numa estufa, casa, por né? exemplo, que não tem ventilação ou circulação de ar. Vai dificultar essa troca e ele não vai conseguir se resfriar. E cada vez mais ele vai aumentando a temperatura. E os Dentro do carros carro, também, né? isso. Dentro do carro, Eu ia falar- principalmente dentro do carro. E a né, gente nesse vê, calor. volta e meia, vê Isso. notícia, né, que, enfim, tudo pra gente beira o absurdo, mas acontece, né? Recentemente teve de uma clínica, não sei em que estado foi, acho que em São Paulo, que ela estava indo levar o cachorro para a tutora, então, e daí nisso apareceu uma emergência na clínica e ela voltou, mas o cachorro estava. Ah, ela esqueceu no carro. Então, assim, esqueceu no carro e quando ela lembrou, porque ela saiu para uma emergência, daí ela lembrou dessa outra emergência e não deu tempo. Ela tentou ainda reanimar tudo, então, não sei se estava calor, mas o fato de estar fechado já, gente, já potencializa, né, isso. E também agora, né, Val, você falou do carro, das viagens também, né, porque tá chegando dezembro, logo vem janeiro, também são Isso. meses de férias e às vezes você vai para a praia com o seu cachorro também. Então, esse processo da viagem também, às vezes, não sei se só a janela dá conta disso, se Não dá. não dá. Eu, Então, eu perdi um paciente, assim, vou até é uma história meio trágica, mas eu acho que vale pra gente pensar sobre isso, assim, né? Eu tinha um paciente que era o bulldog inglês, que era a coisa mais linda, assim, aham. E ele com a família foram para Maringá, nesse nosso verão de 40 graus. E eles tinham um carro sem ar-condicionado, eles foram com todas as janelas abertas e o cachorro sentado atrás do motorista no chão do carro, sabe? Quando fica naquela parte do tapete, assim. E eles acharam estranho que... E ele, assim, ele não tinha síndrome do braquicefálico. Ele era só um bulldog inglês. Ele só era braquicefálico. E eles acharam estranho que quando chegou lá na parte da rodovia do café, ele começou a acompanhar os movimentos do carro. Então, o carro fazia uma curva, ele acompanhava a curva. O carro fazia para um lado, ele ia junto. Quando eles perceberam, ele já estava morto. ai, judiação. E daí eles pararam na primeira cidade que tinha, correram no veterinário, mas daí não E às teve vezes o que por fazer. falta de informação, né? Porque, Sim. veja, você tá levando o teu cachorro para viajar junto com você. Aham. Você teve a intenção de abrir as janelas ali, pensando. Então, é justamente a falta da informação, né? Sim, Que leva... Porque tem isso que a Charlene estava explicando ali, que toda essa condição que ela estava explicando pra gente faz com que ele tenha uma hipertermia que pode levar ao óbito, né? Quer falar um Sim. pouquinho mais sobre isso? E é um assunto que muitas vezes eu acho que a gente divulga mal também, né? Hoje em dia, se você pegar vários Instagrams de hospitais veterinários, de veterinários, eles estão focando muito nessa questão do calor. Até porque Curitiba não tá fácil, né? Não é Quando o esquenta, normal. esquenta, né? E não é o normal dela, né? Esses dias tão quentes. Então, começando por essa questão, né, dos passeios. Muitas vezes eu entendo que o tutor, ele não tem horário, né? Às vezes, eu saí na hora do almoço, Quando dá. eu quero, né, dar esse tempo ao meu pet, quero fazer o passeio com ele. Mas ele tem que entender também que às vezes esse não vai ser o melhor horário para o pet, né? Então, às vezes, o horário de descanso dele não concilia com o horário que o pet pode ou ele vai se sentir melhor numa caminhada, em sair, né, fazer um passeio. Outra questão é que é maravilhoso a gente sair com os nossos pets para parque, caminhar, fazer exercício com eles. Porém, os braquicefálicos em si não são raças que nós podemos exigir muito Que esforço. acompanha a gente, né? Né, de Uma volta exercício. inteira no Barigui. Uma corrida, né? Não, eu vejo, muitas vezes eu vou passear, eu falo, nossa, Tadinho do coitado. cachorro. 5 quilômetros é muito. Mas, assim, o aconselhado para essas raças é o quê? Passeios curtos, principalmente no período da manhã, ou no período bem do entardecer, depois que, né, a gente já tem uma queda de temperatura, e passeios de, no máximo, 15 minutos. Então, se o tutor tem condições, faz um passeio de manhã, curtinho, e um passeio no final da noite.
né? E lembrar que os nossos passos são muito mais rápidos, né? Do que os deles. Então, muitas vezes, como eles não conseguem respirar adequadamente, deixa o pet cheirar ali o gramadinho, respirar com tranquilidade, ter um tempinho de descanso para continuar. Porque se a gente exigir, ele vai ficando ofegante, ele não tem o tempinho dele de descanso, e isso vai culminar numa falta de troca de calor mesmo, né? E a hipertermia, né, gerada nesse período, ela é totalmente deletéria para o paciente. Muitas vezes a gente não consegue reverter os sinais. Então, mesmo o paciente que chega vivo até o hospital, ele tem grande risco de óbito, porque ele demorou tempo para acumular esse calor, então ele vai demorar tempo também para se resfriar. Então, muitas vezes a gente já entra com as terapias, né, de resfriamento, porém não é o tempo suficiente. Sim. E daí esse paciente continua Não consegue mais aumentando reverter. muito a temperatura, a gente não consegue reverter e, né, daí ali por desnaturação de enzimas e tudo mais, ele começa a ter, né, sinais clínicos e vira óbito. E o sinal clínico do paciente com hipertermia, ele é tardio, demora um tempo para o tutor observar e perceber isso. Que né? tem alguma coisa errada. E geralmente, né... Só quando estava morto que acompanhou o balanço, exato. né, E tem uma questão, né, que assim, o que acompanha muito o braquicefálico, que ele tem uma síndrome braquicefálica, né? Que é a questão do ronco. O pessoal acha E que as pessoas, bonitinho isso que eu ia o falar. ronco. Quando você falou do palato ali, eu falei, isso deve levar ao ronco, e o ronco é uma das coisas que a gente acha bonito e é um sofrimento, né, pro E às pro vezes a gente cachorro. até acha normal, porque, né, se nós não, né, nós temos um pouco mais de conhecimento pela questão da veterinária, mas muitos tutores não têm conhecimento. E se os tutores roncam, por que o cachorro não pode Sim. roncar, né? Sim. Só que o nosso não é bonito, né? Só vamos lembrar Às vezes, aos então, a nossos gente companheiros aí que não é bonito. normaliza, assim, Isso. nós normalizamos a questão Não, eu do não ronco. Você ronca? Eu não sei, eu tô dormindo. Tem que perguntar pro Davi. Comenta aí, amor, nos comentários. Certeza que ela ronca, né, Davi? Vou pedir pra ele assistir, só, especialmente pra responder isso pra gente. Fica aí o questionário para todos os ouvintes. Isso. Quem ronca? Quem ronca, pois Porque eu sei que o meu cachorro ronca, né? Que nem eu falei, eu É. tenho 2 bulldogs franceses, eles roncam e de começo é até bonitinho, né? Às vezes incomoda, porque o Davi se incomoda demais com barulho de ronco. Então ele às vezes dá uns cutucão lá. Eu nunca senti um cutuco à noite dormindo pra acordar por causa de ronco, hein? Então, talvez, né? Fica aí no ar. Mas os cachorros, daí chega uma hora que começa a incomodar. E ele, então, assim, sai do bonitinho por uma questão do incômodo também, né? O ideal é, alguns cães, eles vão roncar e não ter o palato tão prolongado. Que nem o meu cachorro, ele ronca bastante. Mas, né, eu, como veterinária e uma proprietária um pouquinho, né, louca, já avaliei tudo ali. Falei, não, vamos ver como é que ele tá. Tudo certo. E ele tem um desvio de septo. Então, às vezes, ele, dependendo do lado que ele deita, ele ronca. Mas o palato dele ali tá ok, o tamanho da traqueia também. Então, o que é bom nós avaliarmos? A que ponto esse ronco pode ser um sinal, né, Uhum. de que Nossa, o muito paciente interessante possa ter essa condição do palato prolongado, né? E, né, se é cirúrgico ou não. Então, geralmente, se o palato ele ronca, mas às vezes é por sobrepeso, ou posicional, ou desvio de septo, ou por estenose da narina, né? Então, é outro caso. Né? Agora, se é por causa do palato, a gente tem que ver se isso está dificultando, né, para ele. Uhum. Se ele tem engasgos, se ele tem tosse. Então, nunca um sinal vai vir sozinho. Então, ele começa com o ronco, tá tudo bem, né? Às vezes ele ronca. Esse ronco começa com frequência. E ele começa a ter cansaço mais fácil, ele começa a tossir. Às vezes a mucosa dele, né, muda de cor, a linguinha fica um pouquinho roxa, que a gente chama de cianose. Bom, não é só um ronco mais, né? Nós temos outros sinais que vão Já são indícios nos levar a indícios de que tem mesmo uma dificuldade respiratória que precisa, né, de um olhar mais específico, de um tratamento mais específico para que ele consiga, né, respirar tranquilamente. E o que eu penso, assim, é que a gente, quando tá com gripe e o nariz fica trancado, é horrível. Sim. Né? A gente já respira pela boca, já não se sente bem, né? Fica com tudo congestionado, difícil de falar, de comer.
Eles é a mesma coisa. Quando eles têm dificuldade respiratória, fica difícil deglutir, fica difícil beber água, fica difícil andar. Então, é a mesma coisa. O mesmo desconforto que a gente tem, eles vão ter, só que por tempo indeterminado, se a gente não se atentar a isso e não tratar, né? Nossa, nunca tinha parado pra pensar. Sim, é. Agora você imagine um cachorro que não consegue respirar pelo nariz, a respiração dele é totalmente pela boca e ele precisa comer. Não, porque quando nessas ocasiões que eu não respiro pelo nariz e, nossa, no outro dia minha garganta já tá inflamada praticamente, assim, né? Então, o quão prejudicial é para eles o normal, isso ser o normal, né? Porque a gente, sei lá, trancou o nariz, ficou um período ali. Agora eles não, eles são assim, né? Tadinho. E a mesma coisa atividade física, né? Enquanto você estava falando da volta no Barigui, né? Eu fiquei pensando, coloca um grampo ou alguma coisa que impeça você de respirar pelo nariz e vai correr 10 quilômetros no parque, Não, mas No nem com o sol. nariz normal. né? Sim. E eu Não chutei precisa 10 aqui grampo. pra dar uma exagerada, pra ficar bem mais difícil mesmo, porque eles não conseguem respirar, né? Eles não conseguem respirar. E às vezes a gente acaba pensando no seguinte: tá um dia bonito hoje, vamos passear, né, com os nossos pets, ir num parque e tudo mais, porque ele fica feliz, ele, né, vê gente, vê outros cachorros. E a gente esquece dessa particularidade, que será que é o horário certo? Será que ele vai aproveitar tanto se eu for agora? Será que Ou vai se ser eu tão deixar- benéfico assim pra ele? Ou né? se eu deixar para ir mais cedo, né? Tudo bem que acordar às vezes 7 horas da manhã, no domingo, para passear com o pet é um pouquinho mais difícil, né? Mas um dia ou outro, para benefício dele, às vezes é melhor a gente mudar essa rotina, escolher um horário, né? Que seja mais confortável para eles do que para a gente, né? A gente troca um pouquinho o pensamento, né? Você falou dessa questão de que às vezes demora para o aquecimento, não vou falar o termo porque eu nem vou conseguir, né, A hipertermia. Obrigada. E que também para refrigerar leva um tempo. Então eu percebo quando eu passeio com os meus, eles voltam mais ofegantes. Mas eu faço isso, são passeios curtos, até porque eu acho que eles não dão conta. Então, geralmente uma volta no quarteirão, até porque eles param muito, e tal. Então o tempo se prolonga por conta disso, né? Mas não por questão de ser muito longe, assim. Mas quando eles voltam, eles procuram, assim, o piso mais frio, né? Eles vão beber água, às vezes eles vão da geladeira, perto da geladeira ali, no piso do porcelanato, assim. Então, isso é naturalmente eles procurando Se resfriar. esse equilíbrio. Interessante, porque eu achava que era só E por isso cachorro. que tem aqueles tapetes, né, que são gelados, Gelados, assim. agora tem os tapetinhos, né, É, gelados. E uma coisa que eu gosto de fazer assim é deixar uma toalhinha gelada, uma toalhinha molhada. Molhado. Deixa uma toalhinha molhada no chão ali. Mas esses tapetes molhados são próprios para isso? Para o É, retorno é, do pet? Ele, Não? ele é um tapete Você que nunca não viu? precisa ir no congelador, nem na geladeira, e ele fica geladinho. Daí Isso, você legal. compra. Tem Nossa, o bastante. mercado tá Quando você atento. chega lá naquela casa que a gente conhece aqui, sabe, bem famosa, que não dá pra falar o nome. Mas tem outras casas também. Isso. Compra online. Isso. É Tem lá. interessante. É tapete gelado, alguma coisa assim, não lembro bem o como se fosse nome. um colchonete gelado. Eu não lembro o nome certinho. Mas, para quem não quer ter esse gasto, molha uma toalhinha, um paninho, coloca no chão. Vai sujar o chão e vai de uma molhar. forma caseira. É o bem-estar do bichinho, né? Deixa eu aproveitar, a gente tá falando disso, do retorno, né, do passeio, e eu falei dele estar ofegante, assim, uma vez eu vi, vai ser, não é TikTok, Instagram, esses videozinhos que rolam, e a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é, né, então acho interessante, já que a gente tá com uma especialista aqui, perguntar. Que não é recomendável que o cachorro beba água quando ele está com a língua para fora, muito ofegante, porque daí ele pode até vomitar, alguma coisa assim. É verdade? O que pode causar? O ideal é não dar porções grandes de água, né? Se ele está muito eufórico, muito cansado, ele vai beber muita água, vai encher o estômago dele e às vezes ele pode, né, vir a vomitar ou até mesmo ter alguma regurgitação. Então, se ele estiver nesse período de agitação, poucas quantidades de água ou coloca um gelinho ali só para ele lamber o fundo da vasilha, espere ele se acalmar um pouquinho, né? E daí fornece a quantidade adequada de água. Outra coisa é a alimentação, né? Quando o paciente ele vai
ele come e ele já faz caminhadas, isso acontece com pacientes de grande porte, né? Mas tem bulldogs ingleses que podem entrar nessa categoria. Dependendo do tamanho, dependendo né? do tamanho, de quanto, né, ele come. Não, mas o bulldog inglês é um pouquinho maior já. O meu já pesou 42 quilos. Pensa. Então, É, esses né? são os propensos a comer, né? E daí você sai logo depois que ele come e vai fazer um passeio, ele volta, bebe um monte de água, a ração fermenta dentro dele, E porque ele já tá vomita. com calor. Quando ele vomita, ainda ok. O problema é quando essa ração fermenta no estômago a ponto de torcer o estômago. Aff, E daí isso a também. gente tem uma Gente. doença muito grave, né? Que A se torção chama a gástrica. torção e a dilatação gástrica, que é cirúrgico e é emergencial. E também apresenta sinais clínicos bem tardios. Então, comer e sair passear não é indicado. Não é indicado. Eu faço todo dia. Pro cocô ser da rua. Não, mas o cocô ele tem um tempo para ser absorvido. Mas os meus comem. Não, mas é da refeição anterior. Não é, então. deixa eu te falar. Porque ele acho que come. a Bá não entendeu a espécie. É canino, não é pato. Não, agora eu não entendi a piada. Não entendi. Explica, Val. É que nem a gente, né? Nós comemos, demora mas um tempinho. Juro, absorve. os meus não. Eu vou filmar pra vocês, gente. Vou Às vezes colocar. ele tá tentando esvaziar o da O alimentação anterior. Anterior. Mas eles comem, eles fazem cocô, juro pra vocês. Não, mas o ideal... Ou é uma coisa pra ficar atento, que pode ser uma outra, não sei, né? Uma outra situação. Mas assim, eles comem, juro, não dá 5 minutos, eles fazem Mas eu cocô. acho, às vezes é questão de rotina. Eles É. acostumaram com isso, Com esse entendeu? Ela vai horário. me dar comida, daí ela vai me levar pra passear, eu tenho que ir lá, né, fazer minhas necessidades, daí eles vão lá e fazem, mas provavelmente não é da alimentação... Já ali que tá Não, comendo. eu dessa entendi que não é alimentação. tão rápido, isso eu entendi. Pode ser que seja da anterior, mas... Às vezes é rotina mesmo, eles criaram essa rotina. Mas Eles não vão é fazendo. sempre que eu saio pra passear com eles, não. Eles fazem em casa também, eles comem, fazem em casa, logo. Até porque o passeio, ele provoca uma certa euforia e estimulação, né? Sim, Então, e aumenta a motilidade. e daí eles- provavelmente mais ele já aprendo faz o nesse cocô. episódio. Mas Eu adoro participar. essa questão da alimentação, sempre o ideal é esperar um tempinho. Espera aí 1 hora, 1 hora e meia, espera fazer um pouco de digestão, para passear. daí passear, né? Pra gente não ter o risco dessa ração fermentar ali no Entendi. estômago, formar gás, né? E ter prejuízos pro animal também. Nossa. É, ainda mais se teu bulldog é grande, né? Não, o bulldog inglês, que era o que o Davi tinha, ele já faleceu, o Bud, né? Esse que eu falei que chegou a pesar 42 Ah, tá. quilos, era o inglês que ele Os teve. dois agora são franceses. São franceses e... menorzinho. Um é um pouquinho mais gordinho, que ele é mais vadio, assim, não é de tanta atividade, mas o outro tá no peso normal, assim. Mas esses que eu saio pra passear depois da... Que agora eu não vou fazer mais isso, né, gente? Vou esperar uma Mas hora pra... agora, pegando esse gancho do mais gordinho, temos mais um problema dos braquicefálicos. Que eles O excesso de ganham peso. peso, né, com facilidade. E daí, meu Deus, eu não posso passear com eles por períodos muito longos, eu não posso fazer muito exercício. Eles não são cães muito ativos que brincam muito. Tem que controlar, porque também o sobrepeso vai aumentar Piora a ainda dificuldade mais. E respiratória. é esse que tem o palato mais estendido, mais para baixo, que é prolongado, não sei. Prolongado. Prolongado, que é o Thor que tem, daí o que mais ronca também, e o que menos se mexe, que é mais gordinho daí. Agora, fica uma questão aqui. Vamos perguntar pra Charlene responder, né? Levou no veterinário, Bárbara? É quase isso. Como é que eu faço para eu saber se o meu cão braquicefálico, ele tem a síndrome? Ah, sim. Então, primeiro, né, se nós procurarmos fotos do braquicefálico convencional, né, e comparar o focinho ali, nós já vamos ter um indício, porque notoriamente nós vemos que o focinho, né, de alguns braquicefálicos, eles são mais reduzidos ali, o orifício, né? A questão do ronco, né? É um sinal que nós temos que ficar atentos. Se ele tem tosse, engasgos também, né? Nós vamos conseguir pensar, não, ele pode ter, né? Essa síndrome. E a dificuldade respiratória. É um cachorro que se cansa mais fácil do que o normal, né? Às vezes ele fica ofegante mais fácil, porque, né, a síndrome do braquicefálico, ela contempla, né, a obstrução das vias aéreas superiores. Então, é a parte das narinas estenosadas, né, a diminuição ali, o estreitamento da traqueia, né, o palato prolongado.
todo esse esforço, né, contínuo, ele leva a alterações que geram sinais clínicos. Então, normalmente, esse cão não demora anos para apresentar, né? Um período de meses, às vezes, você já consegue, se você for um tutor bem atento, você consegue pegar essas alterações bem no começo. E o principal, né, levar no veterinário sempre. Se você fizer o acompanhamento, levou na vacina no veterinário, ele já vai olhar e falar, olha, talvez a gente tenha que ficar de olho nas narinas, talvez precise de cirurgia. Ele já vai passar uma orientação, né, sobre qual a possibilidade, né, desse paciente precisar de correção ou não. E a correção é cirúrgica Correção sempre? é cirúrgica, né, tanto das narinas ali, quanto do palato é cirúrgica. A traqueia é algo que muitas vezes não tem como ser cirúrgico no primeiro momento. Então, só a partir de quando o paciente tem um colapso de traqueia, que é feito a correção. Mas existem vários métodos preventivos. Então, antes de chegar ao ponto de ter que fazer uma cirurgia na traqueia, é feita toda uma prevenção. A princípio, o primordial é abrir as narinas, diminuir o palato para esse ar conseguir entrar com qualidade na traqueia e ele conseguir fazer a troca gasosa corretamente. E ele nasce com essa síndrome ou pode desenvolver? Muitas vezes ele nasce com essa síndrome. O do palato e o da narina é difícil desenvolver. A traqueia, sim, que daí pode gerar um colapso e ele desenvolver com o tempo, né, os sinais clínicos de colapso de traqueia. Mas a narina e o palato, tanto que muitas vezes quando eu vou anestesiar esses pacientes para castrações ou procedimentos eletivos, eu já vou lá, tiro uma foto do palato ali, já mostro para o tutor, gravo o vídeo e falo, olha, tá prolongado, vamos ficar de olho. Esse paciente não pode sair em dias quentes para passear em horários, né, que não sejam bem de manhã ou à tarde. Passeios curtos. Se tiver muito calor dentro de casa, se for possível, fornecer um ventilador, um ar-condicionado, deixar ele no ambiente bem fresquinho e com vários potes de água pela casa, para ser de fácil acesso, né? Porque em alguns períodos do dia ele vai estar dormindo, ele já vai estar mais cansado, então tem que estar ali disponível por perto, para ele não deixar de tomar água, não deixar de, né, se sentir confortável e isso vir a prejudicar ele. Você falou do ambiente refrigerado, assim, e a pelagem da raça. Por exemplo, o Bulldog francês, que a gente está comentando, tem o pelo curto, né? Mas um Shih Tzu, um Lhasa, eles também são braquicefálicos, né? Sim, também são braquicefálicos. Tem uma pelagem maior. Isso, na questão de calor, vai alterar alguma coisa? Prejudica alguma coisa ou Eu não? posso falar? Pode, claro, pode. Porque eu adoro falar sobre essa questão da minha experiência, né? 13 anos de banho tosa lá, então eu tenho nessa parte de pelo. Não, essa daí você tem mais propriedade. Seu nome, Valquíria. É porque tem um mito muito grande, né? Que chega essa época do ano e os tutores, né, de animais de pelo longo pensam que para refrescá-los precisa tosar. E, na verdade, é o contrário. Se você tiver um animal com uma pelagem livre e limpa, sem nós, bem escovada, o ar passa ali no meio do pelo e faz uma camada de proteção, fazendo com que o animal não tenha tanto calor. É como se fosse uma estufa ali, um isolamento. O pelo é como se fosse um isolamento térmico, como o isopor, que mantém a temperatura. Nossa, que interessante, Val. Exatamente. Então, a questão é manter essa pelagem. É esse uma que condição própria, né? A manutenção dessa pelagem. E principalmente os raios UVs também são protegidos. Exato, porque um Lhasa, um Shih Tzu, que daí tem aquela pele branquinha, e às vezes está tão inosado que a gente chamava lá de o pet da data comemorativa. Então era aquele animalzinho que às vezes só ia para tosar em dezembro mesmo pro Natal. E aí, ele era tão branquinho, com uma pele extremamente rosinha, assim, sabe? Que ficava totalmente desprotegido pro sol, assim. Então, os raios chegavam naquela pele até ponto de fazer uma queimadura. Então, o pelo, se ele tiver em um bom estado e uma boa manutenção, bem escovadinho, bonitinho, ele ajuda o animal a combater o calor. Isso faz sentido pensando na própria natureza do cachorro, né? Porque que
tem o pelo que tem, né? Exato. Agora só tem que ter uma boa condição essa pelagem, né? Isso, Então, exatamente. Agora um animal muito todo interessante. embolado, enosado, que não deixa essa pele nem respirar. Né? Não, e próprio conforto para ele Sim. também, né? O animal com o pelo ali bonitinho, limpinho, né? Ele acaba se sentindo melhor, né? Fica mais tranquilo, mais confortável também, né? E outra questão, né, que nem eu estava falando agora para Val, da proteção UV. São também os bulldogs branquinhos, né? No sol. Verdade. Então, além, né, o tema foi síndrome do braquicefálico, mas você viu que o braquicefálico tem muitas particularidades, né? É a questão dos mais branquinhos, aqueles que têm a orelha branquinha, focinho branquinho, tem alguns que têm várias partes, né, do corpo com pelagem mais branca. Eles têm mais propensão a ter câncer de pele, né? Verdade. Não dá pra falar deles e não falar de câncer de pele. Mas olha, nada como a gente ter amigo veterinário, né? Porque quando eu peguei os dois, eles são exóticos. Um é Black Tuck, ele é todo preto, não é aquele rajadinho, ele é preto, com as patas... Ele é como se fosse um Rottweiler, sabe? Com a pata caramelo. E o outro era um Blue Fall, que ele não é cinza, mas ele é um... Também eu chamei ele de caramelo uma vez, meu marido ficou, ele não é o caramelo. Então eu não sei definir a cor e ele era meio mascarado, assim. E quando a gente viu que tinha um filhotinho branquinho, a gente ficou apaixonado pelo diferente, né? O ser humano é assim. Então eu olhei e fiquei apaixonado e mandei uma foto por uma veterinária amiga nossa. Ela falou, fuja. Corra. Porque se vocês têm... Não se queixado, mas assim, tem os gastos, né? Os cachorros dão... Ela falou assim, porque o Kaiser, ele veio com 2 bactérias ultra resistentes na traqueia. E até descobrir o que... Inclusive, a gente teve que sedar ele, porque teve que fazer coleta lá. Heine Kaiser é o nome dele. E o outro era Budweiser. Bud. E daí... Entendi. E daí... enfim, daí a gente tava falando dessas questões de veterinário, e ela falou, vocês vão me visitar muito mais vezes, com muito mais problemas, dermatite, outras coisas, justamente pela pelagem. Ela falou, deixa para outro, porque isso não é pra... Então, mas você fez o certo, você falou com uma veterinária antes de adquirir, né, o teu pet. Isso é o certo, porque daí isso vai se encaixar no teu estilo de vida, né? Se todos fizessem isso, né? Algumas situações, elas seriam deixadas de lado, porque às vezes a gente se apaixona mesmo, né? Por um determinado pet e a gente não tem a consciência de tudo que engloba tem que ser feito para ele. Então, é bom a gente ter essa consciência. Às vezes a gente se apaixona mesmo e vai pegar de qualquer forma, né? Mas daí nós humanos também, né? Isso. Na verdade, o que você está dizendo é assim, não dá para você ir lá e ter uma atitude impulsiva como se você estivesse adquirindo um produto. Sim, né? É uma vida. É uma vida, é um ser vivo e esse ser vivo vai te demandar uma certa rotina, uma atenção. Cuidados, você vai ter cuidados diários que você vai ter que ter uma dedicação a esse animal. Né? Sempre tem que pensar, eu consigo me comprometer, né, a dar o melhor para esse pet, né, para esse meu animalzinho? Porque que nem você falou, o branco realmente, ele precisa de toda uma atenção a mais, né? Ele pode ter várias dermatites. É um cachorrinho que não pode ficar no sol em contato direto, então, né, tem que ter uma proteção contra a luz solar, tem que passar protetor, né? Qualquer sinal que ele possa ter uma feridinha na pele, isso pode indicar que ele possa ter um câncer. Então, tem que sempre, né, ficar de olho, levar para check-ups constantes, né? Não que os outros não precisem. Sim. Mas esse, dependendo do estilo de vida que ele levar, ele vai ter que ter um acompanhamento maior. Uma carteirinha VIP no veterinário. Gente, o papo tá muito bom, muito gostoso, mas acho que a gente vai ter que chamar a Charlene para uma parte 2. Vamos. Né? Realmente, tem muito assunto pra gente poder conversar. Nosso tempo é curto, né? Exatamente. Char, quem quiser te procurar nas redes sociais, qual é que é o teu Instagram, tua rede social? O meu Instagram é @cha, CHA, Inaba, INABA.
tá? Podem me procurar, me sigam se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, perguntar. Eu sou anestesista fixa também num hospital veterinário chamado Hospital Veterinário Alias Blau. Então, quem quiser conhecer mais, né? Ou bater um papo, passa lá, tá passeando com o Bulldog de manhã, Ou no né? final da tarde, Ou no final da tarde, sol. sem sol, quer conhecer o hospital, ou quer, né, conversar, tirar alguma dúvida, nós sempre estamos disponíveis lá, né? Bacana. Vai ser um prazer conversar com todo mundo e desmistificar mais, né, a questão dos braquicefálicos. Não, e é muito interessante, porque, veja, a gente que está aqui fazendo esses episódios, a gente aprende muito, né? A Val ainda é médica veterinária, mas o quanto a gente aprende a cada episódio com várias temáticas. Sim. E o pessoal que vai estar ouvindo isso, com certeza, vai ser um conteúdo muito válido, assim, né? Eu espero que o pessoal aproveite essas informações e coloque em prática mesmo, porque... E vão surgir São novas coisas muito dúvidas, importantes. né? Sim. Uhum. Eu vi um estudo feito com tutores, né? A gente já estava encerrando, mas o assunto não para. Mulher, né? Eu vi um estudo feito com tutores ali em Caxias do Sul. E esse estudo era pouco, né? Eram 86 tutores só, então é muito pouquinho essa quantidade, mas só para a gente ter uma noção. Todos donos de braquicefálico. E a pergunta era: você sabe o que é a síndrome dos braquicefálicos? E só 36% disseram que sabia, e disseram que sabia pelo veterinário do cachorro. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa conversar Sim. bastante, precisa saber se o seu animal é um candidato, né, da síndrome do braquicefálico, inclusive para proporcionar um bem-estar melhor para ele, Sim, né? e às vezes são cuidados básicos em casa, dicas, né, que nem hoje nós já demos várias dicas aqui, Sim, mas são dicas de conforto, de bem-estar, né? Às vezes os próprios tutores, eles não têm tanto tempo de pesquisar, né? Ou, isso. é, Ou vão procurar fontes do Google, que nem fontes sempre... desconhecidas, É. né? Mas então, quem quiser, tiver mais perguntas, quiser entrar no Instagram e conversar, mandar, né, mensagem para mim, fiquem à vontade. Bacana. Vai ser um prazer responder todas as dúvidas. Procurem a Charlene, gente, melhor anestesista vet de Curitiba. E, aí, né? E ainda por cima, vou fazer o merchan aqui da Alice Blau, que, nossa, sensacional. Melhor clínica também, vet de Curitiba. Ela tá falando isso porque eu sou anestesista oficial dos cães dela. Eu não Isso. deixo ninguém anestesiar, é só eu. Isso, só a Charlene. Mas a gente tem uma história aí, né? É verdade, tem bastante história. Não, na parte 2 nós vamos falar da anestesia. Muito obrigada, muito gente. obrigado. Siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube E no Spotify. Que a gente Beijo sempre pra esquece de falar. vocês. É verdade. Beijo pra vocês e a gente Até se uma vê próxima. semana que vem. Até mais. Obrigada, gente.